Eu girei a chave na fechadura com a maior calma do mundo. Atrás de mim, alguns tios e algumas amigas da minha mãe esperavam ansiosos. Eu tinha acabado de chamá-los para me ajudar a fazer uma grande surpresa de aniversário para minha mãe. E que surpresa! Assim que escancarei a porta, o sorriso dos convidados derreteu. Lá estavam eles. O meu marido com as calças nos joelhos, agarrado com a minha mãe contra a parede. Vocês já devem imaginar fazendo o quê? Eu levei as duas mãos ao rosto, assustada, e gritei para o corredor inteiro ouvir. Meu Deus! Mãe! Levi! Mas o que vocês estão fazendo? Os dois perderam a cor ao darem de cara com a nossa plateia. Mas calma que piora. Deixa eu voltar um pouco e contar como chegamos até esse show de horrores. Essa é uma história original do canal, quando as máscaras caem com 26 mil inscritos. Tem canal novo por aí postando meus vídeos como se fossem deles, e isso prejudica muito o meu trabalho. Se você perceber que não está no canal original, por favor, saia e procure o verdadeiro. Agora chega de blá 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 e vamos pra história. Eu sou a Lorena. Tenho 25 anos e sou recém-formada em odontologia. Atualmente trabalho o dia inteiro numa clínica aqui em Botucatu. Eu passo as minhas horas tratando cáries, limpando o canal e lidando com raízes de dente inflamadas que dão uma dor infernal nos pacientes. Mas a verdadeira raiz dos meus problemas tem nome, muito botox, plásticas, e atende por Soraya. Vulgo, minha mãe. Quando meu pai faleceu, eu tinha uns 10 anos. A minha mãe não perdeu muito tempo de luto. Logo em seguida, ela engatou um romance e se casou com um empresário rico da região. Mas o príncipe encantado dela tinha um probleminha. Ele não queria filhos por perto. Para ela, a escolha entre a maternidade e a conta bancária do empresário rico não foi tão difícil assim. Ela simplesmente empacotou as minhas coisas e me mandou para morar com a minha avó paterna, a avó Zélia. Soraya foi viver como uma verdadeira rainha e mandava um salário mínimo por mês que ela achou mais do que suficiente para a minha avó cuidar de mim. Infelizmente, para o marido empresário dela, ele teve um infarto fulminante e bateu as botas alguns anos depois. Já para a minha mãe, foi como ganhar na loteria. Soraya herdou tudo. Ficou com a casa, vendeu as empresas dele e fez o que qualquer perua deslumbrada faria. Torrou a fortuna em viagens, plásticas, lipoaspiração e botox. Mas dinheiro na mão, como todos sabem, é vendaval. Depois de um tempo, ela percebeu que a fonte de dinheiro não era infinita. O padrão dela espencou e ela voltou a ser uma pessoa de classe média comum. A avó Zélia, por outro lado, me criou como se eu fosse a própria filha dela. Anos se passaram com pouquíssimo contato entre mim e a minha mãe. Até que aos 23 anos, eu conheci o Levi, 2 anos mais velho que eu. Nós conversamos, o santo bateu, e inevitavelmente começamos a namorar. Quando ficamos noivos, eu senti aquele desejo infantil que toda filha abandonada tem de compartilhar a novidade, e acabei convidando a minha mãe distante para a minha festa de noivado. Soraya foi. Lá, ela conheceu o Levi e os dois conversaram bastante. Eu fiquei feliz por achar que, finalmente, a minha mãe aprovava algo na minha vida. A partir daquele dia, Soraya começou a se fazer presente. Ela dizia ser a mãe arrependida, tentando recuperar o tempo perdido, chamando a gente para almoçar na casa dela o tempo todo. Em um desses almoços, o Levi percebeu que a pia da cozinha dela estava pingando e se ofereceu para consertar. Eu olhava para aquilo e pensava, ele estava tentando ser o melhor genro possível. O problema é que, a partir daí, a casa da minha mãe resolveu virar um canteiro de obras. Toda semana era alguma coisa que precisava de conserto, uma porta rangendo, um chuveiro queimado, uma lâmpada piscando, rachadura na parede. Ela vivia convocando o Levi para bancar o marido de aluguel. Eu achava lindo ver o meu noivo sendo tão prestativo com ela e os dois se dando tão bem. Mal sabia eu o tipo de rachadura que ele estava mexendo por lá. 6 meses depois da festa de noivado, nos casamos. O nosso casamento foi lindo. Família presente, a avó Zélia na primeira fileira, e a Soraya fazendo pose num vestido super decotado marfim, que, para ser bem sincera, era muito mais caro e bonito que o meu próprio vestido de noiva. Quem entrasse na festa de relance acharia que ela era a noiva. A avó Zélia nunca engoliu muito a minha mãe. Ela passou a festa inteira fazendo piadinhas ácidas, até que me chamou num canto, balançando uma taça cheia de vinho tinto, e sussurrou. Minha filha, me dá só um sinal que a avó tropeça sem querer em cima da sua doadora de óvulo para batizar aquele vestido. Eu segurei a gargalhada e tirei a taça da mão dela. Disse para ela deixar para lá. Hoje me arrependo de não ter deixado. Depois da lua de mel, fomos morar numa casa que a avó Zélia mantinha de aluguel e cedeu pra gente sem cobrar nada, até conseguirmos juntar dinheiro para comprar o nosso próprio imóvel. A vida seguiu seu curso.
Eu finalmente terminei a faculdade e estava trabalhando dobrado na clínica para engordar nossa poupança. Enquanto isso, a Soraya continuava cada vez mais próxima da nossa rotina, marcando presença quase toda semana. O tempo voou e, quando pisquei, chegou o nosso aniversário de 1 ano de casados. Eu economizei cada centavo que pude, fiz sacrifícios e comprei um smartwatch edição limitada que o Levi vivia cobiçando. Ele tinha comentado um dia que queria muito aquele modelo. Na sexta-feira, um dia antes do nosso aniversário, trocamos os presentes. Quando entreguei a caixinha, ele abriu e os olhos do Levi até brilharam. Ele não conseguia acreditar no que estava ganhando. Me abraçou forte e agradeceu dizendo que eu era a melhor esposa do mundo. Em troca, ele me entregou um envelope com um voucher. Era um day use em um spa, com direito a massagem, ofurô, relaxamento e refeições. Já que eu não vou estar aqui no nosso aniversário, amor, quero que você aproveite o dia para relaxar. Ele disse, com a maior cara de marido apaixonado. O Levi já tinha me avisado que precisaria viajar a trabalho para São Paulo no dia seguinte, sábado, para participar de um congresso importante da empresa. Claro que eu fiquei triste. Era nosso primeiro aniversário de casamento. Mas trabalho é trabalho. Decidimos comemorar quando ele voltasse. No sábado de manhã acordei e o Levi já tinha ido. E a minha vontade de ir sozinha para um spa era zero. Como o voucher valia por 6 meses, decidi pular o relaxamento e ir bater perna no shopping para comprar o presente de aniversário da Soraya. Depois de comprar o presente, um lindo lenço de seda, sentei na praça de alimentação e mandei uma mensagem para ela perguntando o que ela faria de bom naquele dia. Ela respondeu em menos de 5 minutos. Vou ficar em casa, filha. Tô terminando de ver as coisas da minha festa de 50 anos. A festa dela aconteceria no próximo final de semana. Olhei para a tela e tive uma ideia que eu achei brilhante na hora. Fui até o restaurante japonês, comprei um combo de sushi, que é a comida preferida dela, e dirigi até a casa dela para fazer uma surpresa. E quem sabe eu não ajudava ela a ver os detalhes da festa e a gente tinha um momento de mãe e filha. Estacionei o carro na rua da casa dela, peguei as sacolas com a comida e o lenço de seda e toquei a campainha. Esperei. Ninguém atendeu. Toquei de novo. Silêncio. Achei estranho, afinal ela tinha acabado de me mandar mensagem dizendo que ficaria em casa o dia inteiro. Peguei o celular e liguei para ela. Fiquei parada na porta e consegui escutar perfeitamente o toque estridente do celular dela soando lá dentro da casa. Após muita insistência da minha parte, a porta finalmente se abriu apenas uma fresta. Soraya apareceu segurando a porta, vestindo um roupão de seda, com uma toalha enrolada na cabeça e o rosto extremamente avermelhado. Ela parecia visivelmente irritada com a visita surpresa. Lorena, o que você está fazendo aqui? Ela perguntou seca. Como você disse que ia passar o dia vendo as coisas da festa, achei que eu podia te ajudar. O Levi foi viajar e eu não queria ficar sozinha em casa. Trouxe um presente para você e sua comida preferida, respondi erguendo as sacolas. E sem esperar um entra, eu fui empurrando a porta e entrando na casa. Soraya veio correndo atrás de mim. Pode deixar essas coisas aí na cozinha, ela falou apressada, tentando me guiar. Fui até a bancada e meus olhos bateram direto na pia. Tinha 2 taças de cristal ali, com restinhos de champanhe no fundo. Olhei para o relógio da parede. Eram 11h15 da manhã. Bebendo champanhe antes do meio-dia, mãe? Comemoração antecipada? Perguntei. Ela desviou o olhar rapidamente. Ah, isso. Ontem à noite eu recebi uma amiga aqui e nós bebemos um pouco. Entreguei a sacola com o presente. Soraya tirou o lenço de seda da caixa e a cara de decepção dela foi nítida. Estava estampado no rosto que ela não tinha gostado nem um pouco. Ela deu um sorriso forçado. Disse: Ah, que lindo. Amei. Obrigada. Totalmente sem emoção, e largou o lenço de qualquer jeito em cima de uma cadeira. Lorena, espera aqui que eu vou pro quarto colocar uma roupa. Enquanto ela sumia no corredor, eu fui pra sala. Foi então que algo na mesinha da entrada, logo ao lado da porta, chamou a minha atenção. Havia um relógio ali, um smartwatch de pulseira preta. Meu coração deu um pulo. Caminhei até a mesinha e peguei o relógio. Era o exato mesmo modelo, da mesma edição limitada que eu tinha dado de presente para o Levi na noite anterior. Senti um aperto no peito, mas quando olhei mais de perto, notei um detalhe. A tela do relógio tinha um risco profundo no canto superior direito do vidro. Escutei os passos da minha mãe voltando. Imediatamente larguei o relógio no mesmo lugar em que o encontrei e fingi estar olhando para um quadro. Uma pulguinha se instalou atrás da minha orelha. Era um relógio masculino, idêntico ao que eu dei ao Levi no dia anterior.
Mas raciocinando friamente, poderia ser apenas uma coincidência. Poderia ser um relógio de algum ficante que ela estivesse escondendo, ou de algum amigo. O relógio do Levi era novinho. Não tinha aquele risco horroroso na tela. Soraya voltou vestida, arrumando o cabelo com pressa, e me olhou com uma cara de falsa tristeza. Filha, sinto muito, mas não vai dar para almoçarmos juntas. Acabei de receber uma mensagem do buffet e preciso correr lá para resolver uns problemas da festa. Tudo bem, mãe. Eu posso ir junto com você se quiser ajuda. Me ofereci. Não precisa. Ela cortou, rápido demais. Uma amiga que eu não vejo há muito tempo vai comigo, a gente precisa conversar. Ok, sem problemas. Então eu vou indo. Falei me dirigindo à porta. Ah, Lorena, só mais uma coisa. No dia da festa, apareçam 1 hora mais cedo, viu? O Levi disse que vocês poderiam ir para ajudar a organizar os últimos detalhes. Eu franzi a testa. Ué, quando você falou com o Levi? Soraya piscou 2 vezes. Ficou visivelmente atrapalhada. Gaguejou e tentou disfarçar, passando a mão no cabelo. Ah, acho que falei com ele na semana passada, quando ele veio aqui depois do trabalho para arrumar aquela lâmpada da garagem que estava piscando. Agora vai, estou com um pouco de pressa hoje. Tchau, querida. Eu saí e entrei no meu carro. Fiquei sentada em silêncio por uns 5 minutos. Comecei a cruzar as informações na minha cabeça. O Levi não tinha me contado que foi na casa da minha mãe na semana passada. Muito pelo contrário, eu me lembrava perfeitamente daquela semana. Um dia ele mandou mensagem dizendo que precisava ficar para uma reunião de última hora. Chegou em casa bem mais tarde que o normal. Tomou banho correndo e reclamou que teve uma reunião estressante. A desconfiança se instalou de vez. Por que ele esconderia que foi consertar a lâmpada da minha mãe? Por que inventaria uma reunião falsa no trabalho? Senti um calafrio na espinha, mas balancei a cabeça tentando afastar a paranoia. Pensei, estou ficando louca. Eu fico assistindo esses vídeos no YouTube do canal quando as máscaras caem e acho que tudo é motivo para desconfiar de traição. Mas e se eu estiver certa? Será que ele estava me traindo? Ainda por cima com a minha mãe? Para tirar aquele peso da consciência, peguei o celular e mandei uma mensagem para o Levi. 5 minutos depois, o meu celular apitou. Ele me mandou uma selfie. Na foto, o Levi estava sorrindo no meio de um salão de convenções, com várias pessoas bem vestidas ao fundo. Respirei aliviada. Liguei o carro e voltei para casa rindo da minha própria loucura. Domingo às 7 da noite, o Levi finalmente abriu a porta de casa. Entrou arrastando a mala, jogou as coisas no canto da sala e reclamou por 20 minutos de como a viagem foi exaustiva e de como estava com saudades de mim. Decidimos sair para jantar ali perto de casa para comemorar o nosso aniversário de casamento atrasado. Estávamos no meio do jantar. Ele bebia um gole de vinho e contava uma história qualquer sobre o trânsito de São Paulo. Ele gesticulou com a mão esquerda e a luz do restaurante bateu direto no pulso dele. Eu parei de mastigar. Meus olhos grudaram no smartwatch novo dele. Bem ali, no canto superior direito da tela de vidro, brilhava um risco profundo e idêntico ao que eu tinha visto na casa da minha mãe. O que aconteceu com a tela do seu relógio novo? Perguntei, sentindo meu estômago despencar. Ele olhou para o pulso, recolheu o braço rapidamente e deu uma risadinha nervosa, gaguejando. Ah, isso. Bati hoje de manhã na quina de uma mesa lá no hotel. Fui idiota, mas vou mandar arrumar amanhã mesmo. Eu não pisquei. Concluí ali mesmo, mastigando a comida que agora parecia areia na minha boca, que aquele relógio na casa da minha mãe era, sem sombra de dúvida, o relógio dele. Eles estavam tendo um caso. Era só isso que eu conseguia pensar. Não tinha outra opção. Mas eu não o confrontei. Apesar da vontade, eu não joguei o prato de macarrão na cara dele. Eu dei o meu melhor sorriso, concordei com a cabeça e engoli em seco. Pratiquei a mais pura falsa conformidade, fingindo acreditar na desculpa barata. Mas, por dentro, eu já tinha tomado uma decisão. Assim que ele pegasse no sono, eu ia descobrir a verdade. Ele dormiu. Estava tão relaxado com a própria mentira que roncava alto, com o braço esticado sobre o travesseiro. O pulso com o relógio riscado brilhando sob a luz fraca que vinha da rua. Com a precisão de quem faz uma cirurgia de canal, deslizei a mão por baixo do travesseiro dele e puxei o celular. Usei a digital dele. Sentei no chão do banheiro, fechei a porta. O coração batia forte, mas minha mente estava fria, calculista. Abri o WhatsApp. Não precisei procurar muito. O contato da minha mãe estava salvo como sogrinha. As palavras na tela confirmavam tudo. Se eu chorei? Claro que chorei, mas de pura raiva.
Foi como conferir um extrato bancário e perceber o tamanho do rombo que aquele parasita tinha deixado nos últimos 3 anos da minha vida. A última conversa deles tinha sido há apenas 2 horas, pouco antes de o Levi capotar na nossa cama. Já cheguei do jantar, e tá tudo normal. Ela não desconfia de absolutamente nada. Levi mandou, junto com um emoji de piscadela. Minha mãe respondeu: que alívio. Juro que no sábado eu achei que a Lorena tinha sacado alguma coisa. Ela me olhou meio esquisito. Em seguida, a resposta dele me deu vontade de vomitar. A Lorena é lerda, Soraya. Ela confia cegamente em mim. Nós somos muito mais espertos que ela. Acha mesmo que ela ia descobrir? A coitada acreditou naquela foto da convenção que eu fiz com inteligência artificial. A Soraya digitou: você é um gênio, meu amor. Mas confessa, foi bem excitante quase sermos pegos, não foi? Foi muito, mas eu suei frio, juro. Imagina se ela resolve ir até o quarto? Ia flagrar a gente na hora. Ia dar um trabalho inventar uma desculpa. Ele respondeu. Em seguida, os dois riram e trocaram emojis gargalhando. Rolando as mensagens para cima, o show de horrores ficava completo. Troca de fotos indecentes que fariam qualquer um perder o apetite. E as declarações então? O Levi escrevia que a Soraya era a mulher que ele sempre sonhou. Para fechar com chave de ouro o diploma dele de canalha, ele disse que cruzar o meu caminho foi uma bênção, única e exclusivamente porque foi assim que ele chegou até ela. Eu precisava saber até onde ia aquele esgoto. Fui rolando a tela, arrastando meses de conversas para cima, até achar o início de tudo. A data me deixou paralisada. Tudo começou exatamente 2 meses depois da nossa festa de noivado. A minha cabeça começou a montar o quebra-cabeça doentio que tinha sido a minha vida. Todas aquelas vezes que a gente era convidado pela minha mãe para os almoços de domingo na casa dela, eles já estavam tendo um caso. Enquanto eu ficava na cozinha que nem uma idiota na pia lavando a louça, os dois deviam estar se pegando em algum canto daquela casa. E o que mais me dava nojo era a necessidade doentia da minha mãe de competir comigo. Nas mensagens, a Soraya vivia se comparando a mim, querendo confete. Nas mensagens, a Soraya vivia se comparando a mim, querendo confete. E o Levi, claro, alimentava aquele ego inflado com gosto. Ele repetia sem parar que a Soraya era infinitamente melhor do que eu em tudo. Ele dizia que, apesar de estar beirando os 50 anos, ela tinha o rosto e o corpinho de 30, e que eu era magrela e sem sal perto dela. Eu senti uma náusea momentânea, mas respirei fundo. Gravei com o meu celular a tela do celular dele. Fui rolando as conversas de cima para baixo de tudo o que ele falou com ela. Desliguei o celular, coloquei o aparelho de volta no lugar e me deitei. Não dormi. Passei o resto da noite planejando o próximo passo. Na segunda-feira, a primeira coisa que fiz antes de ir para o trabalho foi ir até a casa da avó Zélia. Sentei na mesa da cozinha enquanto ela passava o café. Eu não fiz rodeios. Abri o celular e contei tudo de uma vez. Mostrei o vídeo que eu tinha gravado na noite anterior. A avó Zélia largou o bule em cima da pia, pálida. Depois, o rosto dela foi ficando vermelho de raiva. Eu vou lá agora arrancar aquele aplique mal feito da cabeça da Soraya com as minhas próprias mãos. Ela gritou, batendo na mesa. Eu nunca gostei dela, Lorena. Você sabe disso. A gente não podia esperar muito de uma mulher que largou a própria filha por causa de macho. Mas pegar o marido da própria filha? É o fim dos tempos. Ela andava de um lado para o outro na cozinha, espumando. O que você vai fazer, minha filha? Ela perguntou, parando na minha frente. Então, vó, só pedir o divórcio é muito fácil para eles. Eu não quero só me separar. Eu quero que os dois sejam humilhados. Quero que a máscara da Soraya caia de um jeito que ela nunca mais consiga colar de volta. A avó Zélia me olhou por alguns segundos e um sorriso quase perverso apareceu no rosto dela. Tá vendo? Ela disse, cruzando os braços. Agora você se arrependeu de não ter deixado eu jogar vinho no vestido dela no dia do seu casamento, né? Eu ri, um riso seco e sem humor. Quem sabe a senhora não faz exatamente isso na festa dela? A Soraya quer uma festa de cinema para os 50 anos, não é? Pois ela vai ter o papel principal no filme de terror dela. Fiz uma pausa, olhando para o vazio da cozinha enquanto o plano começava a tomar forma. Sabe, vó, eu tava pensando, eu andei escutando umas histórias num canal no YouTube. A avó Zélia puxou a cadeira e se sentou, os olhos brilhando de curiosidade. Aquele canal maravilhoso chamado Quando as Máscaras Caem? Esse mesmo, vó! Então, num desses vídeos, a esposa traída se vinga bem na hora do brinde da festa. Eu podia fazer a mesma coisa. Imagina eu pedindo a palavra no meio do salão e contando tudo? Ou melhor, e se eu colocar os prints das conversas e as fotos deles num pendrive e passar no telão da festa, bem na hora da retrospectiva que ela encomendou?
A avó Zélia bateu palmas, animadíssima. Lorena, essa ideia é maravilhosa. É o requinte da humilhação. Olha, aquela mocreia nem me mandou convite para essa festa, mas eu faço questão de ir de penetra só para ver o show de camarote. Ninguém me segura em casa no sábado. Eu saí da casa da minha avó e fui direto para o consultório. Tinha acabado de atender o primeiro paciente quando o celular vibrou. Era uma mensagem da Soraya. Lorena, já foi buscar aquele vestido que eu escolhi para você usar na minha festa? Eu olhei para a tela e senti uma mistura de nojo e pena. A Soraya, na sua eterna competição invisível comigo, tinha feito questão de me presentear com o look da festa. Ela até me deu o dinheiro para comprar, dizendo que era um presente de aniversário adiantado, e me mandou ir numa loja específica buscar um modelo que ela já tinha deixado separado. Eu tinha ido buscar, e o vestido era simplesmente horrível. Era de um tecido sem caimento, de uma cor apagada que me deixava com cara de doente, e com uma modelagem que parecia um saco de batatas. Claro que o plano dela era garantir que eu ficasse o mais apagada e feia possível perto dela. Mas agora, o jogo tinha virado. Já sim, mãe. Busquei semana passada. É lindo. Digitei de volta. Eu tinha comprado sim, mas graças a Deus, eu não tinha tirado a etiqueta. No dia seguinte, na hora do meu almoço, peguei a sacola que eu tinha deixado no carro, fui direto na loja de vestidos e exigi a troca. Eu não ia mais usar aquele saco de batatas. Eu usei o dinheiro do presente dela e inteirei com o meu para levar o vestido mais deslumbrante, decotado e impecável que eu encontrei. E a cor? Dourado. Exatamente a mesma cor que a Soraya passou meses avisando para a família inteira que só ela iria usar, porque ela seria a rainha da festa. Durante a semana, eu fui a esposa de sempre. Fazia a janta, ouvia ele falar das reuniões, e até ajudei ele a escolher o terno para a festa da minha mãe. E finalmente chegou o grande dia. O sábado da festa de 50 anos da Soraya. Eu marquei salão para fazer cabelo e maquiagem logo no começo da tarde. Aproveitei a desculpa para dizer ao Levi que eu ia demorar e sugeri que ele fosse na frente. Amor, acho que o salão vai atrasar. Vai antes para ajudar a minha mãe. Eu vou sozinha depois. Claro que ele nem discutiu. A concordância foi imediata. Os olhos dele até brilharam com a oportunidade de ficar a sós com ela antes da festa. Eu passei a tarde no salão. Pedi a maquiagem mais impecável, um cabelo que chamasse a atenção de longe. Voltei para casa, coloquei o meu vestido dourado. Eu olhei no espelho e vi uma mulher que estava prestes a botar fogo no próprio mundo, mas que ia sair dele sem nenhuma queimadura. Passei na casa da avó Zélia. Ela estava maravilhosa, com um talher vinho. Entramos no carro e seguimos para o salão de festas. Conseguimos chegar 10 minutos antes do horário oficial no convite. A decoração estava extravagante, do jeito que a Soraya amava. Assim que eu e a avó Zélia pisamos no salão principal, pareceu que as pessoas pararam de falar. O Levi estava perto do bar. Quando me viu, ele quase derrubou o copo. Ele olhava para mim deslumbrado, parecia que estava me vendo pela primeira vez na vida. Mas a Soraya... A Soraya. Ela estava ao lado dele e o rosto dela se contorceu de pura raiva. Ela achava que estava abafando naquele vestido dourado, mas o meu vestido apagava o dela de um jeito quase cruel. Ela veio marchando na minha direção, com o Levi logo atrás. Lorena? A Soraya chiou, apontando para o meu corpo. Cadê o vestido que eu escolhi para você? Que palhaçada é essa de vir de dourado? Ah, mãe. Eu respondi, abrindo um sorriso cínico. Aquele vestido era meio sem graça, sabe? Muito apagadinho. Achei melhor trocar por algo mais a minha cara. E isso não é dourado. É amarelo-ouro. A Soraya estava prestes a gritar, mas o olhar dela cruzou com a mulher do meu lado. E o que essa velha está fazendo aqui? Ela bufou, perdendo completamente a classe. Eu não convidei sua avó para a minha festa. A avó Zélia arrumou a bolsa no ombro, sem perder a pose. Ah, Soraya, eu não poderia faltar no aniversário de 50 anos da minha ex-nora. A avó Zélia respondeu com uma calma mortal. Fiz questão de vir para homenageá-la. Parabéns, que festa linda. A tensão entre nós foi interrompida pelo gerente do salão, que se aproximou com um sorriso profissional. Com licença, dona Soraya. Precisam de mais alguma coisa? Ele perguntou, anotando algo numa prancheta. Então, ele olhou para mim. Os olhos dele pararam no meu rosto e depois no meu vestido amarelo-ouro. Olá, senhorita. O Levi, tentando bancar o marido sortudo, passou o braço pela minha cintura e me puxou para perto. Essa é a minha esposa, Lorena, a filha da aniversariante. O gerente paralisou por um segundo.
Ele olhou para o Levi com aquela cara de quem definitivamente tinha visto algo a mais nos bastidores. Talvez alguma intimidade dos dois antes da festa começar. Oh! O gerente limpou a garganta, voltando à postura. Um prazer te conhecer, Lorena. Fiquem à vontade. E saiu quase correndo. Assim que ele virou as costas, o Levi começou a me bajular. Me tratava como uma dama de verdade, elogiando o meu cabelo, puxando a cadeira para eu sentar, passando a mão nas minhas costas. E a minha querida mamãe? Ela estava visivelmente espumando de ciúmes, secando a taça de champanhe num gole só. Sentamos na nossa mesa. A avó Zélia fez questão de sentar ao lado do Levi e, sem querer, pisou no pé dele com a ponta da bengala umas 10 vezes durante a primeira hora. Os convidados começaram a chegar e o plano da Soraya de ser o centro das atenções desmoronou. Todo mundo que passava pela nossa mesa parava para me elogiar. Nossa, Lorena, como você cresceu e está linda! Lorena, você está ofuscando a festa inteira! A cada elogio, eu via um vinco novo de raiva aparecer na testa da minha mãe. A festa rolou por umas 2 horas, até que o celular do Levi acendeu em cima da mesa. Ele olhou a tela, deu um sorrisinho discreto e se levantou. Amor, vou dar uma volta para esticar as pernas. Quer alguma coisa do bar? Ele disse, beijando o topo da minha cabeça. Não, querido, obrigada. Eu fiquei de olho. Ele caminhou pelo salão, parou perto do bar, onde a Soraya estava enchendo a taça, e falou alguma coisa no ouvido dela. Os dois deram uma volta disfarçada pelo salão, andando pelos cantos, até sumirem no corredor que dava para a sala privativa. Para quem não sabe, esses salões de festas caros sempre têm uma sala privativa. É um lugar para o contratante guardar presentes, bolsas e trocar de roupa. Tem um banheiro particular, um espelho enorme e um sofá bem confortável. O cenário perfeito para 2 sem-vergonhas. Virei para a avó Zélia, que já estava com a antena ligada. Vó, acho que eles deram uma escapadinha para a sala privativa. Sussurrei. Se for isso mesmo, a exposição vai ser 1000 vezes melhor do que no brinde. Eu me levantei e fui caminhando devagar até o corredor. Estava escuro e vazio, mas a fresta por baixo da porta da sala mostrava que a luz estava acesa. Colei o ouvido na porta. O som era inconfundível. O estalo de uma fivela de cinto abrindo, o barulho seco de um zíper descendo e uns gemidos abafados. Meu sangue gelou, mas a minha mente estava a 1000 por hora. Voltei para a área do salão e dei de cara com o gerente da festa. Fui até ele, que abriu um sorrisão assim que me viu. Oi, com licença, o senhor tem uma chave reserva da sala privativa? Perguntei com a voz mais doce do mundo. A minha mãe pediu para eu buscar uma coisa urgente lá, mas ela perdeu a chave dela. O gerente não pensou 2 vezes. Pegou o molho no bolso, destacou a chave e me entregou na hora. Agradeci e voltei a passos rápidos para a mesa da vó Zélia. O show vai começar, vó, falei, e os olhos dela brilharam de expectativa. No meio do caminho de volta para o corredor, fui parando cirurgicamente os parentes mais fofoqueiros da família da Soraya, aqueles tios que ela vivia tentando impressionar, e um grupo de amigas dela que estavam numa rodinha. Pessoal, vocês podem me ajudar a buscar um presente na sala privativa? Quero fazer uma surpresa para minha mãe. Eles não hesitaram. Todo mundo foi atrás de mim, ansiosos para ajudar na surpresa. Fomos caminhando pelo corredor do salão. Vó Zélia, logo atrás empolgada como se estivesse indo pro bingo. Eu parei em frente à porta. Coloquei a chave na fechadura bem devagar, tentando não fazer nenhum ruído metálico. Girei a chave e abri a porta com tudo. A cena foi exatamente o que eu vi nos meus piores pesadelos, mas ao vivo e em cores. O Levi, com as calças nos joelhos, estava segurando a minha mãe no ar, prensada contra a parede, enquanto faziam... Bom, vocês sabem muito bem o que. A Soraya estava com aquele vestido dourado caríssimo, todo repuxado para cima. As pernas cruzadas na cintura dele, soltando um gemido que morreu na garganta assim que percebeu a porta aberta. O que se seguiu foi um caos absoluto. Ai, meu Deus! Uma das minhas tias gritou, horrorizada, derrubando a taça no chão. A Soraya deu um grito agudo de puro terror ao ver todos na porta, os olhos arregalados, paralisada. Mãe! Levi! Mas o que vocês estão fazendo? Eu berrei por cima do burburinho, fingindo um desespero total, com as lágrimas de teatro já escorrendo. O susto com o meu grito foi tão grande que o Levi virou de supetão, soltando as pernas da Soraya no ar. Ela despencou de mais de 1 metro de altura e caiu no chão, de bunda, com as pernas arreganhadas, fazendo um estrondo seco. Ela urrou de dor, o rosto contorcido, enquanto tentava desesperadamente puxar o vestido para baixo. Seu merdinha! Você me deixou cair!
A Soraya berrou do chão, perdendo qualquer resto de classe que tentava fingir que tinha. No meio da gritaria, eu escutava os estalos das minhas tias batendo nos tios. Para de olhar, seus tarados! Elas gritavam, cobrindo os olhos dos maridos que não conseguiam desviar o olhar da Cherolaine exposta da aniversariante. Mais atrás, as amigas da Soraya estavam paralisadas, com as bocas abertas em um ó perfeito, sem conseguir soltar um único som. O Levi, pálido como um fantasma, tentou subir a calça às pressas para sair correndo dali, mas se enrolou todo. Ele perdeu o equilíbrio, caiu de joelhos e bateu com a cara direto no chão da sala, ficando estatelado com a bunda peluda virada para cima. A cena era deprimente e patética. O Levi levantou num pulo, vermelho de vergonha, puxando a calça de qualquer jeito. Lorena, amor, por favor, não é o que parece. Ele gaguejou, segurando a calça com uma mão e levantando a outra como se estivesse se rendendo. Não é o que parece? Eu gritei, apontando para a minha mãe, que ainda estava jogada no chão tentando baixar o vestido. Você estava segurando a minha mãe no ar, sem as calças, no meio da sala privativa, por que então, senhor Levi? A gritaria inicial já tinha atraído a atenção de quem estava nas mesas mais próximas. O corredor começou a encher de gente. Família, amigos, o gerente e até os garçons começaram a se aglomerar na porta para ver o que estava acontecendo. Lorena, calma, me escuta. Eu estava usando o banheiro ali. E a sua mãe se engasgou com um salgadinho. Ele disparou, suando frio, apontando para a porta do banheiro. Eu saí correndo no susto para tentar desengasgar ela. Foi tudo tão rápido que eu nem percebi que estava com as calças abaixadas. Eu estava salvando a vida da sua mãe, Lorena. A multidão na porta virou um circo. Eu ouvia os burburinhos. Sério que ele disse isso? Que cara idiota! Acompanhados de risadas e gargalhadas que não faziam mais questão de ser discretas. Salvando a vida dela? Toma vergonha nessa sua cara, seu canalha! Eu falei, aumentando o tom de voz para a nova plateia ouvir bem. Soraya gritou lá do fundo da sala, em pânico. Alguém chama uma ambulância, por favor! Ela estava sentada, ainda com as pernas abertas, tentando cobrir a periquita com as duas mãos, o rosto vermelho de dor e desespero. Eu não consigo mexer as pernas. Alguém me ajuda, pelo amor de Deus! E você, mãe? Eu gritei, virando toda a minha raiva para ela. Traindo a própria filha com o genro? Na sua festa de 50 anos? A Soraya, que até aquele momento estava tentando se cobrir, perdeu completamente a compostura. Ela ignorou a plateia e virou um bicho. Sua maldita! Ela berrou, chorando e tremendo de raiva. O que você veio fazer aqui? Essa sala é privativa. Você não tinha o direito de entrar aqui e arruinar a minha festa. Arruinar a sua festa? Você arruinou o meu casamento! Retruquei, apontando o dedo. Quer saber, Lorena? A culpa é toda sua. O seu marido me procurou porque você não serve nem para satisfazer ele na cama. Eu não tenho culpa de ser melhor do que você. Eu não tenho culpa se ele prefere uma mulher madura do que uma pirralha idiota. O salão inteiro soltou um em coro. A crueldade dela era tão absurda que eu nem precisei responder. O Levi fez isso por mim. Cala a boca, Soraya! Ele gritou, desesperado para salvar a própria pele. Foi ela, Lorena! Ela que me seduziu! Ela vivia me chamando para ir na casa dela, arrumar torneira, trocar resistência e ficava se jogando em cima de mim. Eu sou a vítima aqui. Vítima o seu rabo! Soraya gritou de volta, ainda no chão. Eu não coloquei uma arma na tua cabeça e mandei você abaixar as calças, seu cretino idiota. Querem saber? Vocês se merecem. Eu não quero mais nenhum dos dois na minha vida. Eu disse, fria, virando as costas. Foi então que a voz Zélia abriu caminho no meio da multidão, batendo a ponta da bengala no chão de mármore. Ela parou na frente da porta, olhou para a Soraya no chão e soltou. Não sei por que não estou surpresa com isso. Essa daí não tem escrúpulos faz tempo. Ela traiu o meu filho com o marido de uma amiga dela. O silêncio que caiu sobre o corredor foi mortal. Eu olhei para a avó Zélia, completamente pega de surpresa. Mas a reação das amigas da Soraya foi imediata. As mulheres da rodinha, aquelas mesmas que estavam paralisadas de choque, viraram lentamente para os próprios maridos. Marido de qual amiga? Uma das amigas exigiu saber, olhando para as outras amigas. Os homens pegos no fogo cruzado começaram a gaguejar,
suando frio e tentando se defender antes mesmo de serem acusados. Um disse: Amor, não olha pra mim, não sou eu. O outro: Nem eu. A desconfiança foi plantada ali mesmo. As amigas começaram a xingar a Soraya de tudo quanto é nome, dizendo que ela nunca foi confiável e foram embora da festa, puxando os maridos pelo colarinho. Eu não sei do que essa velha louca está falando. A Soraya chorava, desesperada, vendo as únicas amigas que tinha virarem as costas para ela no dia de sua festa de meio século de vida. O som da sirene da ambulância começou a ecoar lá fora. O gerente, suando frio, começou a afastar as pessoas para abrir passagem para os paramédicos. Eu olhei para aquele circo pegando fogo, respirei fundo e senti um alívio imenso. O show acabou para nós, vó. Vamos embora, eu disse, oferecendo o braço para ela. Caminhamos pelo corredor de volta para o salão principal. A festa tinha acabado ali mesmo. Muita gente já estava perto da porta de saída, e a maioria passava pela mesa principal enchendo bolsas e bolsos com docinhos e salgados antes de ir embora. Conforme eu passava, as pessoas me olhavam com pena e apoio. Foi horrível o que a Soraya fez com você, Lorena. Você foi muito forte, eles murmuravam, enquanto roubavam os camafeus de nozes. Enquanto os socorristas entravam correndo com a maca, a avó Zélia parou na frente da mesa do bolo. Com uma naturalidade assustadora, ela abriu a bolsa, tirou um saquinho plástico transparente lá de dentro e começou a encher de doces finos. Vó! Eu sussurrei, puxando o braço dela. Tá louca que eu não vou experimentar esses docinhos maravilhosos. Vou pegar a mais para nós duas. Ela respondeu, colocando 4 de cada tipo de doce dentro do saquinho. Eu não aguentei. No meio de todo aquele caos, eu dei uma risada sincera. Quando finalmente entramos no carro e eu dei a partida, a adrenalina começou a baixar. Olhei para a avó Zélia no banco do passageiro, já enfiando um doce na boca. Vó, aquilo que a senhora falou lá na festa, sobre a Soraya ter traído o meu pai com o marido da amiga. Quem era? A avó Zélia engoliu o doce, limpou o canto da boca, olhou pela janela e soltou uma gargalhada gostosa. Não faço a menor ideia, minha filha. Eu inventei aquilo na hora só para ver o circo pegar fogo. E não é que funcionou? Eu dei uma gargalhada tão alta que os meus olhos encheram de lágrimas. A avó Zélia riu junto, enfiando mais um docinho na boca. Fomos direto para a minha casa. Assim que estacionei, a primeira coisa que fiz foi pegar o celular e ligar para um chaveiro 24 horas. Eu não ia passar nem mais um dia correndo o risco daquele traste entrar na minha vida de novo. Enquanto o chaveiro trocava o miolo da porta da frente, eu e a avó Zélia nos sentamos na cozinha. Eu vou entrar com o pedido de divórcio na segunda-feira de manhã. Falei, sentindo um peso enorme sair dos meus ombros. Ele nunca mais pisa nessa casa. A avó Zélia segurou a minha mão por cima da mesa. Minha filha, você sabe que não precisa ficar aqui sozinha se não quiser. A minha casa é sua. Você pode voltar a morar comigo pelo tempo que precisar. Eu vou adorar, vó. Aceito sim. Antes que a gente pudesse continuar a conversa, o meu celular tocou. Olhei para a tela. Era o Levi. Atendi e coloquei no viva voz, deixando o aparelho em cima da mesa para a avó Zélia ouvir. O que você quer, Levi? Perguntei com a voz entediada. Lorena. Amor, me escuta, por favor. Ele choramingava do outro lado da linha, com voz de cachorro sem dono. Eu vim com a ambulância para o hospital. A sua mãe... A queda foi feia, Lorena. Ela quebrou o quadril. A avó Zélia arregalou os olhos e levou a mão à boca, mas eu vi um sorriso querendo escapar. Vai precisar de cirurgia urgente e de muitos cuidados depois. Ele continuou com a voz tremendo. E o hospital tá pedindo a assinatura do parente mais próximo para internar ela. Eu encostei na cadeira, cruzando os braços, completamente fria. Bom, Levi, eu não sei quem é o parente mais próximo dela. Pelo que eu sei, a Soraya nem filhos tem. O silêncio do outro lado da linha durou uns 5 segundos. Lorena, você não pode fazer isso. Ela é a sua mãe. Ela vai precisar de alguém para cuidar dela. Dar banho, trocar fralda. Ué, ela não é a sua namorada? Cuida você dela. Eu retruquei, saboreando cada palavra. Aproveitando, deixa eu te contar uma novidade. Você não mora mais aqui. Amanhã de manhã, vou colocar todas as suas coisas em sacos de lixo e mandar entregar na casa da sua mãe. E segunda-feira vou dar entrada no divórcio. Lorena, não faz isso. Eu te amo. Foi um erro. Eu perdi a cabeça. Sua mãe me seduziu. Ele gritou em desespero. Eu peguei o celular da mesa e desliguei na cara dele.
No domingo de manhã, acordei cedo e cumpri a minha promessa. Comprei os maiores e mais resistentes sacos de lixo preto que encontrei no mercado e soquei todas as coisas do Levi lá dentro. Mas antes de mandar o carreto entregar, eu fiz questão de ligar para a mãe dele. Dona Marta sempre foi uma santa e não merecia ser pega de surpresa. Dona Marta, bom dia. É a Lorena. Eu disse com a voz mansa. Eu tô ligando pra avisar que tô mandando as coisas do Levi pra sua casa. O nosso casamento acabou. Meu Deus, Lorena! Mas por quê? O que aconteceu? Ela perguntou assustada. Eu não poupei detalhes. Contei do caso, dos meses de traição e do flagra no meio da festa da minha mãe. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Quando a Dona Marta finalmente falou, a voz dela estava embargada, chorando de vergonha. Lorena, minha filha, me perdoa. Eu juro por Deus que eu não criei esse menino para ser um canalha desses. Eu sinto muito do fundo do meu coração. Mas escuta o que eu tô te falando. Na hora que ele colocar os pés nessa casa, ele vai apanhar de cinta até aprender a respeitar mulher. Agradeci, desliguei o telefone e me senti ainda mais leve. Na segunda-feira, dei entrada no divórcio. O advogado me garantiu que seria rápido, já que não há bens para dividir. Naquela mesma semana, fiz as minhas malas e me mudei de vez para a casa da avó Zélia, colocando novamente a casa que eu morava para alugar. Um ano se passou desde o show no salão de festas. Eu e a avó Zélia, que já éramos melhores amigas, continuamos morando juntas e nos divertindo como nos velhos tempos. A minha vida profissional decolou. Na clínica onde eu trabalhava, consegui entrar como dentista associada, o que triplicou a minha renda. A paz que eu tenho hoje não tem preço. O divórcio saiu incrivelmente rápido, e eu tenho quase certeza de que foi a Dona Marta que obrigou o Levi a aceitar tudo e parar de complicar a minha vida. Mas o karma... o karma faz um trabalho muito melhor do que qualquer advogado. Fiquei sabendo pelos parentes da minha mãe, aqueles poucos que ainda falavam com ela apenas para saberem de fofoca, que naquele dia da festa a Soraya teve uma fratura feia no quadril. Teve que fazer várias cirurgias, passou meses de cama, e hoje só consegue andar com a ajuda de um andador. Aquele ar de rainha superiora foi embora junto com o dinheiro, que ela gastou quase todo em fisioterapia e remédios. O pior de tudo foi o Levi. A Dona Marta cumpriu a promessa. Deu umas cintadas nele e não deixou ele morar lá com ela. Ele foi obrigado a ir morar com a Soraya e, consequentemente, cuidar dela. Só que o bonitão, que se achava o gênio da inteligência artificial, descobriu que dar banho, limpar a bunda e aguentar o mau humor de uma mulher em recuperação não tem nada de glamuroso. E é claro que ele não aguentou o tranco e convenceu Soraya de contratar uma cuidadora. E adivinha? A Soraya flagrou o Levi desengasgando a cuidadora também, dentro da casa dela, no quarto de hóspedes. E olhem só que coincidência. Ele estava de novo sem as calças. Mas ainda bem que ele estava por lá para salvá-la, não é mesmo? Quando Soraya descobriu, deu um escândalo e expulsou os dois de casa. E como se não tivesse como piorar, a cuidadora ainda entrou com um processo trabalhista contra ela. Tadinha da Soraya. Com o processo nas costas, os gastos com cirurgias e remédios caros, o dinheiro acabou. Ela foi obrigada a vender a casa enorme que tanto se orgulhava para pagar as dívidas. Hoje, a rainha mora de aluguel num bairro afastado, completamente sozinha, e teve que solicitar um benefício do governo para conseguir sobreviver e pagar a nova cuidadora. Hoje eu olho para trás e só consigo agradecer por ter sido enxerida o suficiente para prestar atenção naquele relógio riscado na mesa da Soraya. Confesso que quando descobri a traição, eu morri de raiva por ter gasto tanto dinheiro naquele presente pro Levi. Mas, pensando bem, hoje eu considero que foi o melhor dinheiro jogado fora de toda a minha vida. Porque foi exatamente aquele relógio caro e arranhado que me libertou daquele hospício. E antes que eu me esqueça, sobre o voucher do spa, a avó Zélia amou a experiência. E se você chegou até aqui, comenta relógio para eu saber quantas pessoas aguentaram ficar até o final dessa história. Muito obrigada de coração. Não esquece de deixar o seu like e hype, que ajuda muito o canal a crescer e fazer eu continuar postando mais e mais vídeos para vocês. Um beijo enorme e até a próxima!